Meus amados, queridos irmãos, pessoas amigas, nós estamos terminando a nossa semana, podendo assim completar mais uma semana diante de Deus, e com a sua graça e a sua misericórdia nós chegamos ao dia de hoje, e eu quero muito agradecer a Deus por isso, pelo dia, pela oportunidade que temos para ler a palavra, meditarmos na palavra de Deus. Quero agradecer pela sua vida, pela sua casa, sua família, e juntos nós então podemos assim, desfrutar de um versículo para nossa edificação, nosso crescimento, nosso fortalecimento espiritual. E eu quero hoje ler com você, estamos pensando sobre família. E algumas famílias já vimos no Antigo Testamento, também algumas famílias do Novo Testamento. E eu quero então hoje compartilhar com você a carta de Paulo, que escreveu a Filemon. E então no capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Esse é um texto importante para nós, na verdade. A carta a Filemon é uma carta muito interessante, com lições muito importantes a serem aplicadas na nossa vida. Podemos muito bem ver um paralelo existente entre a carta escrita, as pessoas envolvidas e a maneira como Paulo faz ali a intercessão pelo escravo fugitivo Onésimo, pedindo a Filemon para que perdoasse o seu erro e para que o recebesse de volta. E então nós vemos essa ação e essa figura demonstrando aquilo que Cristo fez por nós diante de Deus Pai, pedindo também para que em Deus, ou através do sacrifício que Cristo fez na cruz, então produzindo e promovendo a reconciliação nossa com Deus. Nós, então, na condição de fugitivos, de rebeldes, de transgressores da lei, e então a mediação promovida por Jesus Cristo na cruz por nós, assim então permitindo a nossa reconciliação com Deus. Mas, em meio a lições que a carta nos oferece, gostaria de destacar a família, aqui mencionada, Filemon. A consideração mais aceita em relação aos estudos da carta apontam que Áfia era a esposa de Filemon, e Arquipo era um líder da igreja, um pastor da igreja. Você vai encontrar referência em Colossenses também, Talvez aí alguns pensem que ele fosse pastor da igreja de Laodiceia, mas assim então devemos considerar a referência aqui de Filemon, quando Paulo escreve como líder, alguém que estava de maneira muito intensa, estava comprometido, estava envolvido, e Paulo então o encoraja, Paulo o elogia, Paulo destaca a sua importância, e nesse texto então ele chama nosso companheiro de lutas, então alguém que estava à disposição de Deus na proclamação do Evangelho, combatendo em prol do crescimento do reino, na proclamação do Evangelho. Então Paulo faz esse destaque. Mas eu quero, então, também destacar a importância de Filemon, porque Paulo o reconhece como um homem distinto, cheio de amor, cheio de fé, alguém que estava comprometido com o reino, envolvido com o Evangelho, abriu a sua casa para a pregação da palavra. Então, Paulo faz muitos destaques, muitos elogios à pessoa de Filemon. Então, nós o vemos como alguém de fato, que estava ali como cristão autêntico e pronto para viver e servir ao Senhor e para obedecer a palavra. Então, diante dos muitos destaques que Paulo faz, podemos perceber que era um homem distinto, um homem muito especial, e que nós podemos também mirar no exemplo dele, quando Paulo fala da sua obediência e da certeza que Paulo tinha que ele colocaria em prática os ensinamentos e as orientações
que o apóstolo estava transmitindo. Temos aqui a menção de Áfia, né, e considerando aquela como sua esposa, entendendo também que era uma participante ativa, né, como igreja, ou como cedendo a sua casa para também ali ser proclamada a palavra de Deus e contribuindo para tal. Então, Paulo faz o destaque e ele menciona, né, a irmã Áfia, né, na certeza de que era alguém também comprometido com Jesus, envolvido também no crescimento do reino. Importante, então, para nós pensarmos sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para que estejamos também comprometidos com o Senhor e que a nossa vida seja uma referência tanto no dia a dia da sociedade como na nossa casa. E que a nossa casa seja de fato uma referência como cristãos, como alguém que vive pela palavra, vive a palavra, né, que tem um testemunho digno, autêntico do Evangelho. Então, que a nossa casa também seja, de fato, uma igreja constante, né? Ou seja, a nossa casa também é a igreja. A igreja onde nós proclamamos Cristo, adoramos o Senhor e então vivemos na prática da palavra. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que a palavra de Deus seja sempre praticada por nós no âmbito da nossa casa. Eu quero convidar você, vamos orar, vamos juntos? Senhor Deus, eterno Pai, nós somos gratos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque sabemos que a vida de Filemon, ela foi tão especial que Paulo, ao lhe dirigir ali, solicitando receber Onésimo de volta, Paulo tinha certeza que ele colocaria em prática o ensinamento cristão, o amor, o perdão e a consideração pela pessoa de Onésimo, como irmão em Cristo Jesus. Pedimos que nos ajude, Deus, a compreendermos também o fato de sermos membros da família do Senhor, a sermos de fato, Deus, denominados como irmãos em Cristo Jesus. Pedimos que nos abençoe, Deus, como igreja, como teu povo, para fazermos diferença e vivermos de forma diferente pela prática da tua palavra. Eu oro com muita gratidão por mais um dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abraço para você. Até o próximo dia, que Deus assim há de nos permitir, segundo o teu querer e segundo a sua boa vontade. Que você tenha um dia de